Olá pessoal, bem-vindos à continuidade das mensagens de bênçãos. Nós estávamos estudando ontem a respeito do livro de Daniel, que é a história do mundo em um único capítulo da Bíblia. E eu quero recapitular aqui lendo o versículo 12, o que aconteceu, onde nós terminamos. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios de Babilônia. Então saiu o decreto de morte para todos os sábios de Babilônia. Aí o verso 13, nós vimos, né? Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos, foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. E aí Daniel, né, lembra que eu comentei com vocês o versículo 14. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E o verso 15, Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, porque esse decreto do rei era tão urgente. Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel então, versículo 16, Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Então, o que aconteceu? Daniel ficou a par, pediu ao rei um tempo e falou, não, meu Deus é poderoso e ele pode nos revelar e te dar a interpretação ao rei. Então, Daniel, o rei concedeu para ele esse tempo, esse período, ele foi para casa, conversou com seus amigos e dessa forma ele foi buscar, pediu para que os amigos, olha só que interessante, verso 17. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, como o resto dos sábios de Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Olha aqui, queridos, a diferença. Daniel foi para casa, contou para os amigos o que estava acontecendo, pediu para que os amigos orassem, os amigos oraram, e de noite Deus revelou para Daniel o que o rei havia sonhado. E Daniel então glorificou a Deus, exaltou a Deus, porque o Deus dele era um Deus todo-poderoso, né? Versículo 21, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar o sábio de Babilônia. Daniel entrou e lhe disse, olha que interessante, queridos, versículo 24, olha um homem que é grato a Deus e um homem que ama o seu próximo, que vive o que Deus pede. Daniel, ele poderia muito bem, depois que Deus havia revelado para ele, ele poderia muito bem deixar que o rei matasse todos aqueles que seriam seus oponentes. Aqueles homens que adoravam outros deuses, que tinham imagens, estatuetas, que adivinhavam. E Deus, na Bíblia, ele proíbe a gente ir atrás de adivinhos, de negromantes, né, feiticeiros e essas coisas. Deus proíbe isso. Daniel poderia permitir que o rei matasse aqueles outros, olha só, eliminasse todas as religiões, e no final ele contasse, ó rei, foi isso, e só ficava a igreja dele. Mas queridos, vejam só, não existe 10.000 igrejas, só existe 2, tá? Só existe 2 caminhos, só existe a igreja verdadeira e a igreja da mentira, a igreja do monte e a igreja do vale, a igreja da porta estreita e a igreja da porta larga, a igreja do cordeiro e a igreja do dragão, a igreja da verdade e a igreja da mentira, a igreja da salvação e a igreja da perdição. Tem muitas pessoas aí preocupadas com placa de igreja, preocupado em ser melhor que os outros. Queridos, a gente precisa entender uma coisa, Deus ama o ser humano são pessoas especiais para Deus.
Tem muitos que estão no caminho torto, no caminho errado. Tem muitos que estão enganados inconscientemente. A gente precisa ter essa consciência. E Daniel, cheio do Espírito Santo, ele chegou aqui, olha que interessante, no meio do versículo 25, 24. Não mate os sábios de Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Daniel pediu para que poupasse a vida daqueles homens, porque eles ainda tinham oportunidades de ver que o Deus do Daniel era um Deus poderoso, não aquele Deus que eles provaram que eram incapazes, porque o Deus de Daniel revelou e deu a interpretação. Então Arioque, verso 25, depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual a sua interpretação? O rei olhou porque Daniel era um cativo, Daniel era um escravo. Ele veio de Nabucodonosor, venceu o povo de Israel e trouxe como escravo alguns hebreus consigo para servir lá no palácio. E Daniel era um deles. E aí o rei ficou pensando assim, mas esses homens sábios aqui nasceram de famílias nobres, estudaram, tiveram muito conhecimento, não souberam interpretar. Agora esse escravo, esse homem humilde, simples, vai me dar a interpretação? Olha só que interessante. E aí Daniel então responde para o rei. Olha só, verso 27. Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. E o rei, ufa, sabia que não existe ninguém. Mas Daniel não parou aí. No versículo 28 ele diz: mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Olha só, o Daniel então passa a revelar o que o rei havia sonhado e o que havia lhe perturbado. Verso 29. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Olha que interessante, a humildade do profeta, do homem de Deus. Daniel ali humildemente falou: olha, meu rei, eu não sou melhor do que nenhum homem. Queridos, eu pergunto para você, você está se sentindo melhor que alguém? Você se acha melhor do que alguém? Eu vou dizer uma coisa para você, você é pó, como eu sou pó. Se a gente morre, a gente volta para o pó, nós não somos melhores do que ninguém. Então, queridos, eu vou ter que encerrar aqui, que já estamos chegando aí aos 10 minutos, mas amanhã nós vamos dar continuidade a esse estudo, tá bom? Nós vamos ver qual foi o sonho do rei e a sua interpretação. Mas fique uma coisa bem clara, o que deu, onde Daniel conseguiu o resultado, onde Daniel conseguiu o sucesso, a resposta de Deus? Na oração. Ele orou a Deus com seus amigos de noite, clamou a Deus e Deus atendeu a sua oração. Então, é uma lição para nós aqui. Se você necessita de algo, de alguma coisa, ore a Deus, peça a Deus, né, com toda sinceridade, com toda inteireza de coração, e com certeza Deus vai responder a sua oração. Eu não sei o que você está passando. Daniel ali, ele tinha sido condenado à morte, mas ele, Deus salvou ele, livrou ele da morte, porque ele e os seus amigos oraram e clamaram a Deus. Então, nesse instante, ora comigo para que Deus nos ajude a continuar firmes do lado dele. Santo Deus e amado bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que nos ouve,
é um Deus que coloca o coração, amor no nosso coração, a tal ponto da gente estar preocupado com os nossos semelhantes. Pai, salve as pessoas que estão no erro e use-nos assim como o Senhor usou Daniel para ser um instrumento na vida delas. Nos abençoe e nos guarde, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus te abençoe ricamente nesse dia. E amanhã damos continuidade a esse estudo, tá bom? Fiquem na paz de Jesus.